Paz aí, o povo de Deus, sou o pastor Marcos André e aqui é o Clube da Teologia, né? O nosso canal aí de apoio à Escola Bíblica Dominical, ligado ao nosso blog de estudos para a Escola Bíblica, o Clube da Teologia, né? Então aqui nós vamos já iniciar esta lição, a lição de número 4 da revista da CPAD, revista para adultos aí, a lição de número 4. E o título dessa lição é Paulo, a vocação para ser apóstolo. Tá? Essa lição está com data aí para ser lecionada aí no dia 24 de outubro, né? Nesse próximo domingo, mas a qualquer momento aí ela pode ser utilizada. Tá? Vou deixar aí também na descrição do vídeo o link para essa lição, para o subsídio que nós colocamos lá no Clube da Teologia, lá no blog, e também o link para o conteúdo da lição, publicado lá também no nosso blog. Tá? Bom, aqui na introdução separei aqui essa parte que diz estudaremos a respeito da vocação de Paulo. Logo aí na introdução ele usa esse termo vocação, né? E esse termo vocação ele se refere aqui dentro do contexto, né, do conteúdo aí da lição, aquela chamada que Paulo teve, né? A chamada que o Senhor fez ali para Paulo, né? Na ocasião Saulo, né? Fez a chamada para ele ser apóstolo dos gentios. Essa é a vocação dele, né? E aí a gente vai entender que cada crente, cada irmão, irmã tem a sua vocação, a sua chamada, tá? Deus pode usar uns como usou o apóstolo Paulo, Deus pode usar outros de outra forma, né? Pode usar nos louvores, pode usar na pregação, e aí a gente vai ver várias chamadas no reino de Deus, para que a obra seja feita, né? Bom, separei também essa parte aí logo na introdução também, que tem aí, que está escrito, e sua escola de formação no deserto da Arábia. Aqui mostra como ele ficou um tempo em isolamento, né, lá no deserto da Arábia. Ele ainda não era conhecido como Paulo, era Saulo, né? Saulo de Tarso, e ele se retira lá para aquele deserto, né? Ali ele ficou uns 3 anos, né, naquele deserto, e ele aprendeu naquele deserto que nenhuma faculdade ensina, né? Na verdade, nem as experiências da vida poderiam ensinar o que ele aprende ali. Na verdade, o que ele aprendeu não foi um conteúdo a mais, ele aprendeu a entender a palavra de Deus. Pela proximidade que ele ficou ali, né, naquele isolamento, ele vai aprender, né, a entender a palavra de Deus, ele vai receber de Jesus uma nova visão. A gente vai encontrar Paulo escrevendo nas suas cartas dessa forma, né? Eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Ele fala isso por ocasião da Santa Ceia, né? Quando ele vai ensinar o significado, e aí ele vai sempre usar essa terminologia, porque ele aprende, né, do próprio Senhor Jesus. Tá? Algo que os apóstolos já sabiam, né? Já era difundido, mas ali o apóstolo Paulo ele dá uma visão, ele pega essa visão desse período aí que ele fica em isolamento na Arábia, né? Um período de meditação. Nessa introdução também tem essa parte aí que diz uma visão geral de como Deus usa o tempo e a circunstância. Aqui é interessante porque o meu comentário sobre isso é que às vezes algo que está dando errado, na verdade pode até estar dando certo, né? A gente vê isso aí na própria vida de Saulo, né? Ali, alguma coisa às vezes pode estar parece que está dando errado, mas é porque Deus ele está mexendo na vida da pessoa, né? Porque aquela pessoa às vezes é escolhida de Deus para algo, uma situação, né? Para uma obra específica, como foi o apóstolo Paulo, tá? Então isso aqui é algo interessante, porque às vezes a gente tem que olhar a vida, né? Olhar as situações ao nosso redor e não ficar somente vendo elas como uma coisa ruim, né? Ver a vida como uma coisa terrível, como se nós fôssemos as pessoas mais sofridas do mundo, e às vezes não tem, e com certeza não é nada disso. Deus ele trabalha na vida de cada um de uma forma diferente, né? Para fazer algo diferente. Tá? E a gente só vai entender isso quando acontecer de fato, né? Bom, aí tem no tópico 1, o título desse tópico é o ponto de partida para a vocação de Paulo.
o subtópico 1, o tema é chamada e presciência divina. Bom, separei essa parte aí que diz: a vocação de Paulo foi estabelecida segundo a presciência de Deus. Esse termo presciência significa pré-ciência, saber de antemão, saber antes, né? É um atributo divino que significa que Deus ele conhece o futuro, né? Está ligado à onisciência de Deus, quer dizer, se ele conhece todas as coisas, então ele também conhece o futuro. A gente vai ver isso na chamada do apóstolo Paulo, mais à frente vai ser comentado isso aí. Essa parte, tem uma parte também que eu separei, é uma chamada presciente, o espaço aí vai porque este é para mim um vaso escolhido. Isso aí foi o próprio Senhor Jesus falando a Ananias, ele é a chamada presciente. Bom, aqui, por que presciente? Foi a forma como Jesus fala para Ananias. Ele fala, vai porque esse para mim é um vaso escolhido, né? Esse escolhido aí é o pretérito, né? Quer dizer que Paulo já tinha sido escolhido, tá? Então, antes de Paulo acontecer tudo aquilo com ele, ele já tinha sido escolhido por Deus para aquela obra, essa obra específica de ser apóstolo dos gentios, né? Isso aqui é muito interessante. Bom, separei também essa parte que diz, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Isso aí é o Senhor Jesus falando para Ananias ainda, né? Qual era a chamada, a vocação de Paulo, né? E aqui eu separei sobre isso aqui o seguinte, eu escrevi sobre isso, que Jesus ele encontra coragem e o bom uso dos talentos na vida de Saulo de Tarso. Que talentos são esses? Talentos são aquilo que a gente desenvolve na nossa vida, né? São os nossos talentos, né? Você pode treinar isso daí, a vida de cada pessoa tem um talento específico e ela pode desenvolver, como ela também pode apagar-se, né? Simplesmente não se aprofundar em nada disso e aí aquele talento se perde. A gente chama no meio eclesiástico, né, que é aqueles que enterram o talento, né? Bom, então aí Jesus ele viu que Saulo ele fazia o bom uso dos talentos. Qual era o talento que Saulo tinha, né? Saulo era um erudito da palavra, ele conhecia a lei, ele falava pelo menos 3 idiomas. Há uma suspeita que ele ainda falava um 4º idioma, mas é só suspeita. Ele falava pelo menos 3 idiomas. Então a gente vê que ele desenvolveu na sua vida um talento, né? O talento da sabedoria, do conhecimento, e Deus ele vai usar isso daí na vida de Saulo, né? Então a gente vê aqui que Deus ele usa talentos que as pessoas desenvolvem, né? Então Jesus tinha visto isso na vida de Saulo e aproveitou isso daí, né? A gente tem que colocar os nossos talentos à disposição do Senhor, porque Ele quem nos deu, né, pelo menos a saúde, Ele nos deu tudo isso aí. A gente desenvolve os talentos por causa, né, do que Deus nos agraciou, né, para que nós pudéssemos fazer isso. E aí a gente não tem outra coisa a fazer a não ser colocar isso à disposição do Senhor na obra de Deus, né? Talentos que nós temos na vida não é só para ganhar dinheiro, né, e ficar bem sucedido, com fama e rico, não é isso, né? A vida não tem sentido se o ser humano não se aproximar do seu Criador, né? Continuando aí, o tema, o tópico 2, o subtópico 2, e o título é Um Ministério na Plenitude do Espírito. Aqui eu separei essa parte que diz: o ministério do apóstolo dos gentios recebeu uma unção especial do Espírito, né? Ou seja, aí eu escrevi sobre isso. Paulo tinha o conhecimento da lei, né, da lei mosaica, né, mas lhe faltava a revelação especial, né? Ele tinha o conhecimento da lei, mas faltava a ele aquela revelação especial, porque só o conhecimento não adianta na vida da pessoa. A pessoa tem que ter uma revelação, uma unção especial do Espírito Santo, uma revelação que vai fazer diferença, né? Quem se enche de conhecimento e acha que isso basta, a pessoa acaba ficando até um pouco arrogante, acaba, né, não sendo útil na obra de Deus.
E Paulo, ele entendeu isso aí, né? Aconteceu isso com ele recebeu do Espírito Santo aquela revelação especial que fez ele entender a graça, né? Bom, aí separei também essa parte que diz: aprendemos que não podemos fazer a obra de Deus sem a atuação do Espírito, né? A gente vê aqui o seguinte, né? Eu escrevi também sobre isso. Com toda a capacitação, sabedoria, conhecimentos e títulos que o apóstolo Paulo possuía, ele seguia sempre a direção do Espírito Santo. Em nenhum momento o apóstolo Paulo deixa que a sua sabedoria, tanto na filosofia como na lei mosaica, né? E nas outras áreas da vida, ele não deixa em nenhum momento que a sua sabedoria, que o seu conhecimento sobrepujasse a ação do Espírito. Ele não toma nenhuma decisão sem a direção do Espírito. A gente lê isso em Atos, né? Vê que o apóstolo Paulo e a sua equipe intencionavam ir para algum lugar, o Espírito não deixava, né? E a ocasião que ele estava em Troade, o Espírito Santo revela a ele, né, numa visão, que ele deveria passar a Macedônia. E aí a gente vai vendo como é que era a vida desse apóstolo, né? Em nenhum momento aquele conhecimento que ele tinha se tornou em arrogância para ele, né? Vamos aqui no 3, no subtópico 3, o título é Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. Aqui nesse subtópico eu separei essa parte que diz: nome Saulo, aportuguesado de Saul, origem judaica. Aqui é o significado do nome Saulo, né? Na pesquisa aí eu vi que esse nome significa, em hebraico, né? Aquele que foi conseguido por orações, ou muito desejado, né? Esse é o significado do nome Saulo. E também na outra parte aí que diz Paulo, né? Aportuguesado de Paulus, né? Que é do latim, era o nome de Paulo nome na sua cidadania romana, né? O nome de Saulo na cidadania romana se chamava Paulo. E ele passa a usar esse nome por causa porque ele ia fazer a obra de Deus entre os gentios, entre aqueles que faziam parte do Império Romano. E aí ele precisava usar o nome da cidadania romana, né? Não foi Deus que mudou, né? Alguém até pensa assim que Jesus mudou o nome de Saulo para Paulo, e não foi isso, não aconteceu assim. Ele passou a usar o nome da cidadania romana dele. E o interessante é que esse nome significa pequeno, né? Paulo significa de baixa estatura, né? Então a gente vê que ele deixa de ser o muito desejado, né? O conseguido por orações, que é o significado de Saulo, né? Para ser o pequeno, né? Eu vi um comentarista uma vez falar para ser humilde, né? A ideia de pequeno, né? Então a gente vê que como é que Deus agiu na vida dele, nessa área também. Bom, o tópico 3 tem como título uma vocação efetuada pelo Cristo ressurreto, né? Então separei aí no subtópico 1, Saulo viu o esplendor glorioso do Cristo ressurreto, né? E aí Atos 9, do 3 ao 6, né? Bom, nessa parte aí, coloquei como destaque aonde está essa visão gloriosa ofuscou seu orgulho. Tá? Quando Saulo está indo no caminho para Damasco, aqui está se referindo à visão que ele teve de Jesus no caminho para Damasco. Ele contempla uma luz e ali a visão do Cristo ressuscitado, aqui está dizendo que ofuscou o orgulho de Saulo. O que aconteceu é que um fariseu tão dedicado como ele era, ele, como todo homem de Deus, como Moisés era assim, né? Tinha a intenção de estar junto ao seu Criador, tinha aquela ideia de um dia ia ver Deus, né? Então, quando Jesus aparece e se apresenta, aquela visão para Saulo foi a revelação do que ele buscou a vida toda, né? Que era estar próximo a Deus, ter uma visão mais profunda de Deus, quem sabe ver Deus, né? Como os antigos, né, declararam. Então a gente vê que aquilo foi um marco na vida de Saulo, né? Foi uma mudança radical na vida dele. Ele contemplou o Criador, né? E aquilo ali mudou a vida dele. Então a ideia é que Deus ele vai fazer com uns daquele jeito
que fez com Saulo, com outros ele vai fazer de outro jeito, né? Cada um vai ter uma experiência particular, específica com o Senhor, né? Alguns vão passar a vida toda e não vão ter uma visão como essa de Saulo no caminho para Damasco. Outros, né, vão ter sonhos, né? Outros vão ter só a revelação do Espírito Santo. Alguns vão ser pegos num louvor, né? Então, de alguma forma, Deus vai falar ao coração dos seus servos. O subtópico 2, o título é Uma Vocação Inevitável para o Apostolado entre os Gentios. Então, aqui eu separei essa parte aí que fala, eram assim identificadas, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Então, aqui era como Paulo ele se apresentava nas suas cartas, né? A forma dele se identificar. A ideia de Paulo, ele se identificava dessa forma, né? Sempre no início das suas cartas, para ele dar uma legitimidade à sua carta, né? Porque havia ali, no meio da igreja primitiva, naquelas ocasiões ali, alguns cristãos que achavam, que não acreditavam muito no ministério apostólico de Paulo, né? Porque eles tinham aquela ideia de que para ser apóstolo teria que ter andado com Jesus, né? Era um critério que eles tinham. E ali Paulo ele não andou em vida com Jesus, né? Ele vai ver Jesus depois dele ressurreto, né? Então a gente vê que ele vai sempre defender o seu apostolado diante disso, exatamente por conta desses problemas aí que acontecia naquela ocasião. Bom, aí nesse subtópico mesmo, separei a parte que no subtópico 3 tem aqui, ó, a vocação mudou o rumo da vida de Saulo. Aqui tem essa parte de destaque que eu coloquei, personalidade tenaz e obstinada, e transformou no apóstolo que seria o maior responsável pela expansão da igreja. Aqui é o que Deus fez na vida de Paulo, né? Aqui é o seguinte, mostra que Deus, eu escrevi sobre isso, que Deus ele aproveitou o zelo e a tenacidade de Saulo e fez dele um servo ainda mais zeloso pelo evangelho. Deus ele olhou o zelo que Saulo tinha pelo judaísmo, pela religião dele, né? E aí Deus vai aproveitar esse zelo no evangelho. A gente vê que tudo que a gente faz na vida, a gente tem que fazer com o coração sincero. Foi o que Deus viu na vida de Saulo, né? Ele viu que ele não era hipócrita, não era um fariseu hipócrita, ele era um fariseu sincero. Ele buscava realmente, ele tinha zelo realmente pela lei mosaica, né? E aí Deus aproveita isso daí, né? Por isso a gente vai entender a chamada na vida de Saulo. Bom, continuando aí, né, separei essa parte que diz: Cristo ainda chama o ser humano para frutificar no reino, né? Aqui, sobre isso aqui, eu escrevi o seguinte: a obra de Deus precisa de obreiros dedicados. Nos dias atuais, muitos obreiros têm desejado méritos, têm desejado as honras, buscam por reconhecimento, status, boa condição financeira. Infelizmente, muitos obreiros na obra de Deus estão vendo a igreja como uma grande indústria, né? E aí eles buscam estas coisas. E o que acontece é que se Paulo tivesse buscado qualquer uma dessas coisas, né? Se ele tivesse buscado fama ou talvez reconhecimento, qualquer coisa assim, ele não teria sido apóstolo. Ele não teria jamais sido o homem de Deus que ele foi, né? Então a gente vê que muitos irmãos, às vezes, que vê a igreja como uma grande indústria, como um local de reconhecimento, de status, de sucesso na carreira, né? Muitos irmãos que fazem isso, eles acabam ofuscando a obra de Deus, eles deixam de ser produtivos na obra de Deus, né? Então, às vezes, Deus tem um grande chamado na vida de um obreiro e ele se anula, né? Por conta de ver a obra de Deus com outros olhos. Bom, aqui no tópico 3, né? Eu coloquei ali na lição, tá errado, eu vou dar uma corrigida, né? É o tópico 3 agora, cujo título é Vocação de Paulo e o Aprendizado no Deserto. Aqui no subtópico 1 tem a ida para o deserto. Bom,
Em vez de ir para Jerusalém para aprender com os apóstolos, foi essa parte que eu separei aí. Sobre isso eu escrevi o seguinte: Paulo provavelmente ele entende que ele não precisava de mais conhecimento. Nota que está dizendo aqui, ele foi, em vez de ir para Jerusalém, para ele ser reconhecido pelos apóstolos, né, para ele começar o trabalho na obra de Deus, ele não vai para lá, ele vai para o deserto, né? Ele vai para o caminho da Arábia, né? E ele vai ficar ali no deserto em meditação, vai ficar ali por um tempo, um bom tempo, né? Então a gente vê que ele entendeu isso, ele não precisava de mais conhecimento na obra de Deus, ele já tinha o conhecimento suficiente. O que ele precisava era entender o significado daquilo diante de Deus, né? E aí ele vai exatamente buscar isso, e a gente vê que ele entendeu de fato. E as cartas de Paulo, né, principalmente a de Romanos, vai nos dar a visão, uma interessantíssima visão sobre a graça, né? Vai mostrar o que é a fé, né? Vai nos dar a entender muitas coisas que a gente, até mesmo os apóstolos tinham pouco entendimento, e Paulo desenvolveu isso aí, né? Com certeza nessa busca que ele fez pela direção do Espírito Santo. Aqui também separei essa parte que diz onde habitavam alguns grupos nômades e ele era totalmente desconhecido, né? Você vai ver que Saulo ele vai para lá com o desejo de aprender, né? No silêncio, né? De estar sozinho, aprender na solidão, né? É o que, na verdade, eu não escrevi isso aqui lá no estudo, no meu comentário, mas na verdade algumas pessoas, né, fazem isso hoje em dia. A ideia de monte é exatamente isso também, é um momento de isolamento, né? Um momento de não só de oração, também de meditação, né? E aí a gente vê também grupos jovens que fazem retiros, né? E isso aí é a ideia de você ter um momento a sós com Deus. Quem ensinou isso pra gente? Aonde está escrito? Isso aí, quem deu essa ideia foi o Senhor Jesus, né? Ele falou que quando a gente for orar, a gente fecha a porta do quarto e aí a gente fica a sós com Deus, em silêncio, né? Com o Senhor, né? Bom, e aí a gente vai ver que o próprio Senhor Jesus, ele fazia isso, né? Ele buscava ele buscava Deus, ele ficava a sós com Deus no deserto, ele ficava a sós com Deus no monte, né? Bom, o subtópico 2, que o título é As Lições do Deserto, eu pulei isso daí e fui direto para o subtópico 3, e o tema desse subtópico é Mais Lições do Deserto. Bom, e aqui separei essa parte que diz: Saulo passou a usar o seu nome romano, Paulo, com o qual se tornou conhecido. Aqui é porque ele tinha cidadania romana, e essa cidadania era muito útil para a obra de Deus. Quando ele entrava numa cidade, a cidadania romana impedia até dele ser muitas vezes expulso de alguma cidade. Não podia expulsar um romano, não era fácil, né, de prender, até para prender um romano era uma coisa difícil. E Saulo ele tinha essa cidadania, né, romana, e para isso para usufruir da cidadania romana só tinha uma forma: ele tinha que usar o nome de batismo romano, que era o nome Paulo. A cidadania romana dele, né, não foi conquistada com dinheiro, como está escrito lá em Atos. Bom, então separei também a parte que diz: descobre também, pontinho, pontinho, que as coisas de Deus são do modo como Ele quer, né? Então, Deus é quem fez os planos na vida de Paulo, né? E aqui a gente tem que entender isso, né? Que Deus ele possui informações que nós não possuímos. Enquanto a gente só olha na nossa dimensão presente, né? Deus ele enxerga o futuro. Então ele sabe de coisas que nós não sabemos. E ele enxerga o todo, né? E aí o que acontece? Se ele enxerga o futuro, se ele enxerga o todo, então ele tem a condição plena de tomar a melhor decisão. E aí o bom siso, né? A melhor coisa que a gente pode fazer quando Deus fecha algumas portas, por exemplo, ou quando ele abre uma porta que não é do nosso agrado, a melhor coisa é a gente orar, agradecer e seguir o que Deus mandou fazer, né? Bom, então vamos aí para a conclusão, né? A conclusão, separei essa parte aí que diz:
Para isso ele usa experiências, muitas vezes dolorosas, no deserto da vida, né? Então, a ideia aqui é o seguinte, sobre isso eu escrevo, né, que para cada chamado há uma necessidade específica, né? Por quê? Isso aqui é para dizer como que Deus vai fazer na vida de cada pessoa, né? Vai ter pessoa que Deus vai converter de um jeito, outros vai converter de um outro, de outra forma, né? Se Deus quiser usar um crente mais profundamente, ele vai revestir esse cristão do Espírito Santo, uma chamada especial, dar uma revelação mais profunda, né? Outros não, outros cristãos não vão ser, outros crentes não vão ser usados como foi usado o apóstolo Paulo, e aí ele vai buscar ter um conhecimento e tudo, mas ele às vezes não vai ter aquela revelação ainda mais profunda, né, como foi com alguns servos de Cristo no passado. Então a gente vai ver situações e situações, tá bom? Por que isso? Porque às vezes tem pessoas que vão se frustrar na obra. Isso aí eu não escrevi sobre isso, né? Mas eu estou aqui passando esse conhecimento, né? Tem pessoas que vão se frustrar na obra. Por quê? Vão achar às vezes que eu não sou batizado com o Espírito Santo, eu não falo línguas estranhas, eu não tenho tal determinado dom, ou eu não sei, né, falar em público. Aí a pessoa cria uma frustração na sua vida, e não é bem assim. Cada um tem que achar a sua vocação e vai ser usado como Deus quer naquela vocação. Amém? Bom, então é isso aqui, né? Nós vamos encerrando. Convido você aí, né, a adquirir o nosso livro, né, que está aí, vou deixar na descrição também desse vídeo, e está aí no nosso blog, o Clube da Teologia, o link para você poder adquirir o livro O Maior Milagre de Jesus, tá? É um livro da minha autoria que está aí para abençoar, né, os irmãos. Você pode adquirir, leia, dê de presente, faça o que Deus colocar no teu coração. Bom, né, aqui eu recomendo aí, né, fazer aquela revisão, convidar os alunos para a próxima aula, orar com os alunos e corrigir o questionário, né? Isso é sempre muito importante, se houver tempo também na aula, né? Deus abençoe a vida dos professores, Deus abençoe a vida de você que é aluno, está acompanhando aí nosso estudo, né? Até a próxima aula e fique com Deus.